Deus nunca cambia. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo comigo e Ele tem um objetivo com cada um de vocês. E não é em vano que Ele lhe há chamado. O apóstolo São Pedro, em sua epístola ao povo da igreja, ele diz assim, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso número 9, está aí? Disse assim: mas vosotros, o que está escrito? Sois linaje escorrido. Mira-me a mim, por favor. Vamos despacito. Vosotros sois linaje escorrido em meio a tantos seres humanos, em meio a milhares e milhares e milhares, você foi escorrido. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, mirou para você. Mirou para você. Ele se inclinou para cada um de vocês que estão aqui. Ele não mirou se você era um drogado, se você era um alcoólico, se você era uma prostituta, se você era ladrão, se você era um viciado, se você era um enfermo, se você era um afligido, um depressivo, enfim. Ele não mirou para isso. Alguma coisa em nos ter chamou a atenção de Deus. Que coisa maravilhosa. Que nós outros teníamos para oferecer a Deus? Que? Quando nós outros chegamos aqui, a este lugar, a essa casa, que teníamos para oferecer a Deus? Mas Ele lhe escorreu. Por quê? Não sei. Alguma coisa chamou a atenção de Deus para você. Ele se inclinou, Ele Todo-Poderoso, Ele soberano Deus, Ele se inclinou e em meio a milhões, Ele lhe viu e Ele lhe escorreu. Mas tem um propósito. Isso é maravilhoso, Senhor, Senhora. Você não tinha nada, mas Ele lhe escorreu. Há pessoas que são muito mais capacitadas que nós outros. Pessoas que de pronto têm muito mais para oferecer materialmente que nós outros. Mas Deus nos escorreu a nós outros. Isso é um privilégio. É como não, nem se compara. Pero imagine se o presidente Obama for a sua casa e tocar a sua porta e dizer assim: senhora, eu lhe escorri para que a partir de hoje você seja minha secretária. Eu lhe escorri para que você seja meu assessor. Como que você se iba sentir? Eu? Um morrado? Essa não é? Eu? Um morrado? Eu que não tenho nada? Eu que vivo nessa casa? Eu que nem sei ler ou escrever bem? Eu que não tenho nada, só não tenho problemas. E você, presidente, me ligue a mim. É, a você que eu quero. Como que você se sentiria? Uau! Ele se acordou que eu existo.
Deus é muito mais que isso. Porque Ele se acordou de você. Ele mirou para você. Ele lhe viu. E Ele tocou sua porta e disse assim: mira, fulana, é a você que eu quero. Você vai ser mi representante. Você vai a representar-me. Mas Senhor, eu sou um viciado. Eu sei, mas é você que eu quero. Mas Senhor, eu já cometi muitos erros na vida. Já abortei, já roubei. Sim, mas eu escolhi a você. É você que eu quero. Mas Senhor, eu me prostituo. Sim, eu sei. Mas a você eu escolhi. Eu lhe quero sacar dessa vida. Amém. Se me hago entender, isso é glorioso. Porque Ele diz que nós outros somos linaje escorrido. Não foi suerte. O hecho de você estar aqui hoje não foi por suerte. Não foi uma loteria que caiu em você. Não. Foi uma eleição de Deus. Aí Ele disse mais: linaje escorrido, que mais? Real sacerdócio. Mira-me a mim, por favor. Ou seja, um sacerdote del rei. Um sacerdote verdadeiro. Quando Ele disse um real sacerdócio, um sacerdócio real, Ele está mostrando que existe Ele que és real, Ele que és del rei e Ele que não és. Porque há outros sacerdotes. Há o falso sacerdote. Há o sacerdote hipócrita. Quando Ele habla sobre isso, Ele está mostrando que há falsos sacerdotes. Há hipócritas. Há religiosos. Aqueles que se vestem supostamente do evangelho, mas que não têm nada de Jesus. Que não são nada. Porque qual era a função dos sacerdotes? Qual era? Você sabe? A função do sacerdote na Bíblia era oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Os sacerdotes tinham que ministrar a Deus seus sacrifícios diariamente, todos os dias. Quando o sacerdote ou o sacerdócio é falso, é aquela pessoa que só tem aparência, mas ela não sacrifica. E quando eu me refiro ou hablo de sacrifício, eu não estou falando apenas do sacrifício que colocamos em el altar, quando hacemos nossas campanhas, nossos votos e colocamos em el altar nossos sacrifícios. Não, eu me refiro ao sacrifício de um modo generalizado. Por quê? Porque eu tenho que sacrificar todos os dias. Sacrificar-me eu para agradar a Deus. Sacrificar minha carne que me pide o pecado. Sacrificar minhas vontades. Muitas vezes eu tenho que sacrificar amistades que não são buenas para mim. Eu tenho que sacrificá-las. De pronto eu estou em uma relação que é mala. Eu estou de novo com uma pessoa que essa pessoa não quer que eu siga a Jesus. E eu tenho que quê? O que tenho que fazer? Sacrificar. Eu não posso andar com uma pessoa que não quer seguir ao Senhor que eu tenho. Vou sacrificar. Eu tenho que sacrificar. Amigos que vêm a invitar-me a fazer coisas indevidas, coisas que não agradam a Deus, eu tenho que sacrificar. Eu tenho que apartar-me dessas pessoas. Eu tenho que sacrificar.
Então, o verdadeiro sacerdote é aquele que vive sacrificando para agradar a Deus. Ele vive fazendo seus sacrifícios para obter o favor do Todo-Poderoso. Amém? E evidente, quando eu sacrifico minha vida allá afuera, quando eu renuncio o pecado, as coisas indevidas, para agradar a Deus, quando eu derro de lado a mentira, o engano, para poder agradar a Deus, então, evidente, quando eu tenho que sacrificar em el altar, mis sacrifícios materiais, eles também serão perfeitos. Amém, gente? A Bíblia habla de falsos sacerdotes, que quando eles traíam ao altar seus sacrifícios, eles traíam animais cegos, corros e enfermos. Porque eles não eram real sacerdócio. Eles eram os religiosos, os hipócritas, que creiam que podiam enganar a Deus, oferecendo a Deus sacrifícios sem valor, sacrifícios inúteis, oferecer a Deus qualquer coisa. Esse é o motivo porque muita gente, apesar de haver sido escorrida por Deus, elas não avançam com suas vidas, porque elas estão tendo um caráter, um comportamento indevido, com respeito ao sacrifício. Tanto o sacrifício do altar, como o sacrifício da vida fora. Então, elas falham nesse momento. Pero nós outros não. Nós outros somos chamados real sacerdócio. Somos os verdadeiros. Somos aqueles que, quando Deus nos chama para o sacrifício, nós outros prontamente lhe atendemos. Amém? Está claro isso? Então, somos um linaje escolhido, um real sacerdócio. Que mais? Uma nação que santa. Sabe o que significa santo? Santo não é São Pedro, São Pablo, São Judas, Santo significa separado. Nós outros somos uma nação separadas. Vivimos nesse país, vivimos neste mundo, mas somos uma nação separada, porque não compartimos as coisas erradas desse mundo. Somos separados. Somos pecadores? Seguro? Sim. Todos podemos conjugar o verbo pecar. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós outros que? Vós outros, el Papa, el pastor, el obispo, el obreiro, todos pecam. Mas, gente, é verdade. Só há um que não pecou, que é Cristo nosso Senhor. Só Ele. Pero, apesar de ser pecadores, nós outros não vivimos em el pecado. Não vivimos cometendo pecados, em el mesmo pecado. Podemos errar como seres humanos, mas não vivimos praticando o pecado. Então, se isso se chama nação
santa, somos separados. Por isso que nos chamam de fanáticos, de loucos, porque nós outros não aceitamos os erros. Porque é comum que todo homem tenha 2 mulheres, mas para nós outros, marido de uma só mulher. Para o mundo é loucura, mas para nós outros é a fé, é nação santa. Mulher de um solo homem, nação santa. Sexo depois do matrimônio. Ui, ô bispo! Depois do matrimônio. Mas, ô bispo, não é melhor ter antes para ver se funciona? Não hace falta. Porque quando eu hago o correto, Deus dá sua bendição. Eu sei que é loucura, mas é assim que tem que ser. Porque nós outros somos uma nação, somos separados. Somos separados. Não hacemos o que esse mundo aprova como algo lógico. Não. Somos nação santa. Aí ele disse mais. Pueblo adquirido por Deus. Nós outros fuimos quê? Adquiridos. O que significa isso? Fuimos comprados. É isso. Todos os teres que estão aqui hoje foram comprados. Porque antes, eu, você, todos nós outros, éramos escravos do diabo. Pertencíamos ao reino de Satanás. Estávamos sojuzgados ao domínio do diabo, que exercia em nós outros su querer. O diabo podia fazer o que quisera com minha vida. Por isso que usted vê pessoas que se muerem de la nada. Às vezes morre jovem, a pessoa não entende por que tão jovem se morreu. Por que aconteceu isso? Por que apareceu essa enfermidade? Como na senhora que me falou, que ela, aos 2 anos de casada, o marido la derrou. Como que isso pode acontecer? Por quê? Porque mientras a pessoa pertenezca ao diabo, ele hace com ella o que ele quer. Porque ela pertence a esse reino. Ela é prisioneira desse reino. Ela não é dueña da vida dela. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos comprou. Quando o Senhor Jesus, Ele foi para a cruz, e quando a sangue do Senhor Jesus caía, era derramada, e nesse momento essa sangue que era derramada, era o preço que Ele estava pagando para adquirir-nos. Amém, gente? Para que nós outros fuéramos sua propriedade, para que lhe pertenciéramos. É como você ter um familiar que está preso, e você vai e paga a fiança. Você paga a fiança para quê? Para que ele seja posto em libertar. Foi isso que Jesus hizo. Foi isso que ele hizo. Quando ele morreu na cruz, ele estava pagando por nossa liberdade, para que fôramos livres, para que já não viviéramos escravizados, oprimidos. Ele nos comprou para dar-nos a nós outros o direito a viver, a ser felizes. Deus tem um propósito comigo e com você. Ele não nos chamou por casualidade. Não fomos escolhidos por acaso. Ele nos escolheu porque Ele nos quer dar vida. Ele nos quer dar uma qualidade de vida.
Ele nos quer ver felizes, como uma madre, um padre que vai e paga a fiança de seu filho, porque não quer ver seu filho preso, não quer ver seu filho maltratado, não quer ver seu filho limitado, não quer que seu filho corra risco de morrer dentro de uma prisão, porque não quer ver a seu filho sendo golpeado dentro de uma prisão. E essa madre, esse padre, agarra todo o que tem e paga para sacar a seu filho de ali. Foi isso que Deus isso, Ele pagou com a própria vida. Ele pagou um preço caro. Ele deu todo o que Ele tinha. Ele deu o próprio Filho, por mim e por você. Mas para quê? Porque se Ele me comprou, se Ele me hizo nação santa, se eu fui escorrido por Ele, com que finalidade? Que eu continuara vivendo igual? Que eu continuara vivendo como um prisioneiro? Uma vida mísera, uma vida infeliz? Não! Ele me escorreu, me comprou, Ele me hizo ser um sacerdote. Vê o que disse em seguida. Para que anuncieis que? Las virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Amém. Então se Ele me chamou, me escolheu, me hizo ser um sacerdote para que eu sacrificara, eu usara a minha fé, me hizo ser um povo santo, separado, me comprou com sua própria sangue, sacrificou a própria vida por mim. Para quê? Para que eu pueda anunciar as coisas poderosas que Ele hace. Amém, gente? Porque Deus quer fazer em minha vida, em sua vida, coisas grandes, coisas que mostrem quão grande é Ele. Está claro isso, sim ou não? Para isso Deus nos escolheu. Ele não nos escolheu para que vivêramos míseros, mediocremente. Ele nos escolheu para dar-nos uma vida plena, para dar-nos uma vida bendecida, para que nós outros podamos anunciar, para que nós outros podamos dizer: mira, esse Deus que eu creio, és o Deus vivo, és o Deus todo-poderoso, és o Deus de lo impossível. Amém, gente? Me ha compreendido? Esse é o propósito de Deus com você. Jesus não lhes trago aqui para que você seja um religioso. Ele não lhes trago aqui para inculcar-lhes uma nova religião. Não. Ele lhes trago aqui para que vocês possam glorificá-lo com sua vida. Amém, gente? Para que todo mundo, quando mire para a sua vida, veja que você tem um Deus à parte, que seu Deus é diferente, que seu Deus não é um Deus religioso, não está colgado em uma cruz, Ele está vivo. Porque Ele prospera, Ele bendice, Ele cura, Ele libera, Ele dá vida abundante, Ele restaura a família, Ele dá a persona lo mejor que há. Essa é a proposta de Deus para mim e para vocês. Por isso, use a fé que você tem, use a cabeça. O propósito de Deus, haber-me escorrido, haber-lhe escorrido, é dar-nos uma vida de qualidade, uma vida que lo glorifique. Amém.